Olá, me chamo Amanda Klaus, eu sou acadêmica do curso de enfermagem, bacharelado e licenciatura da UniOeste Campus Foz do Iguaçu, e o título da minha pesquisa é Distribuição dos casos notificados de sífilis adquirida no Brasil 2011 a 2020. Fiz parte do projeto PIBIC-CNPq e os coautores do projeto são Reinaldo Antônio Silva Sobrinho, Rosane Meri Munhac Silva, Adriana Zilli e a minha orientadora Neide Martins Moreira. A sífilis é considerada uma infecção sexualmente transmissível e ela ocorre principalmente pelo contato sexual desprotegido sem o uso do preservativo com pessoas portadoras de lesões infectadas. Também por transfusão sanguínea e da mãe para o filho em qualquer momento da gestação, seja por infecção intrauterina no momento do parto ou amamentação. Em 2020, no Brasil, foram registrados 115.371 casos de sífilis adquirida, 61.441 casos em gestantes e 22.065 de sífilis congênita, com 186 óbitos. No mesmo ano, na faixa etária de 20 a 29 anos, foram registrados 38,8% das notificações de sífilis adquirida, sendo 56,4% em gestantes. E dos casos de crianças com sífilis congênita, 56,4% são de mães na faixa etária de 20 a 29 anos. A incidência de sífilis adquirida representa um impacto positivo na aquisição de sífilis congênita. Segundo Coutinho e outros autores, no Brasil, entre 2009 a 2018, ocorreu um aumento do percentual de 328,5% da taxa de detecção de sífilis em menores de 1 ano. A sífilis congênita ela pode acarretar em consequências graves, desde abortos, óbitos fetais e neonatais, até recém-nascidos vivos com sequelas diversas da doença, que pode se manifestar até os 2 anos de vida, enquanto que a sífilis adquirida muitas vezes ela pode ser assintomática. O objetivo geral do estudo foi verificar o número de casos de sífilis adquirida em todas as regiões federativas brasileiras, com enfoque na região com maior número de casos, ou seja, analisar o perfil socioepidemiológico, laboratorial e clínico entre os anos de 2011 e 2020. E os objetivos específicos foram verificar o número de casos de sífilis adquirida nas diferentes regiões federativas brasileiras, calcular a taxa de detecção de sífilis adquirida na região mais atingida do Brasil, investigar as variáveis sociodemográficas, laboratoriais e clínicas na região com maior número de casos e verificar a possível correlação entre a incidência de casos de sífilis adquirida e os fatores determinantes envolvidos na região com maior número de casos. Trata-se de um estudo exploratório transversal e descritivo de abordagem quantitativa com dados secundários retrospectivos. Os dados foram coletados no site DataSUS. As variáveis analisadas nesse estudo foram a faixa etária, sexo, escolaridade, raça e cor, classificação final do caso e critérios de confirmação e evolução do caso. E a análise da variável dependente foi realizada com o teste de Mann-Whitney. Então, foram notificados 244.376 casos de sífilis adquirida no Brasil, com aumento no decorrer dos anos, exceto no ano de 2020, que apresentou 39.988 casos a menos que o ano de 2019, com significância de P menor que 0,05. A região sudeste foi a que mais apresentou casos da doença, com 440.086 casos notificados, sendo em média 44.008 casos por ano, ou seja, uma incidência média de 50,3 casos por 100 mil habitantes por ano, e significância com P menor que 0,05. Todas as variáveis do estudo apresentaram significância, e através dos dados analisados, foi possível notar que a doença foi predominante em jovens adultos de 20 a 39 anos, totalizando 261,3% dos casos, do sexo masculino, com um total de 312,24% dos casos, correspondendo à fase sexual mais ativa das pessoas quando comparada a outros momentos da vida. Em relação ao nível de ensino, a baixa escolaridade constatada entre os anos de 2011 a 2016 esteve associada ao número detectado de casos, o que confere limitações às pessoas quanto à aquisição de conhecimento sobre ISTs e informações sobre os serviços de saúde. No entanto, a partir de 2017, houve um aumento expressivo do número de casos em pessoas com ensino médio completo, totalizando 2.268 casos a mais que do ensino fundamental incompleto. Contudo, em todos os anos investigados, o número de casos informados como ignorado ou branco esteve exacerbado. Em relação à cor e raça, o fato do número de pessoas que se autodeclarou branca ser o maior número de casos
Seguindo o número de pessoas pardas, de acordo com estudos, as populações negras e indígenas possuem menor nível econômico e educacional e enfrentam desigualdades sociais, o que colabora para a dificuldade do acesso à informação e rede pública ou privada de saúde. Em relação às características laboratoriais, a maioria dos casos foi classificada como confirmado sobre a variável evolução do caso, embora a maioria dos casos tenha sido informado como ignorado ao branco. 221,39% das pessoas diagnosticadas com sífilis evoluíram para a cura. Conclui-se, então, um elevado número de casos de sífilis notificados no país entre os anos de 2011 a 2020. A região sudeste foi a que mais apresentou o número de casos notificados de sífilis adquirida, sendo predominante em pessoas de idade de 20 a 39 anos, do sexo masculino, com baixa escolaridade e da cor branca. E a maioria dos casos foi classificada como confirmado, diagnosticado por exames laboratoriais e evolução para a cura. Aos agradecimentos, agradeço à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pela oportunidade da realização do estudo.